aí, gente? Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um Solto Verbo podcast. Nós hoje estamos aqui com uma figura ilustre da Rádio Transmundial. O JPEG da Rádio Transmundial. É uma imagem, né? É só uma imagem. É só um holograma. Só uma imagem. Primeiro podcast com holograma, olha só. Legal. Na verdade, eu não estou aqui. Muito Na verdade, seja bem-vindo, JP. Prazer poder estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso, cara. E aí todo mundo dessa rádio falou pra gente chamar você. E daí a gente falou, não quero, não vou com a cara dele. Não, tô brincando. Eles não sabem o que é coisa boa, então eles indicam qualquer coisa. E aí, cara, me conte aí, quem é você, onde você nasceu, como é que você chegou até a rádio. Enfim, vamos conversar sobre... Hoje o assunto é a sua vida. Não tem muito conteúdo, então. Né? Eu sou o João Paulo, né? Gouveia. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Sou paulistano da Gema. Né? Nasci em Santo Amaro, aqui mesmo, pertinho aqui da rádio. Corintiano. Graças a Deus, né? Deus é bom, fiel. Né? Então a gente segue nessa... Corintiano tão fiel que quando vê outro time com camisa branca, acha que é o Corinthians. Uma maldade, as suas palavras serão usadas contra você no tribunal. Eu confundi esse dia aí, era o Atlético Paranaense. Mas eu só descobri na metade do segundo tempo que não era o Corinthians. Segundo tempo. Entendeu? Eu assisti 1 hora de jogo e não sei. E falando assim, nossa, hoje o Cássio não tá jogando, né? Porque eu só conheço o Cássio, né? Não conheço ninguém do time. É mais para... Eu acho que o futebol ele é uma maneira de você... Ou esportes, de alguma maneira que as pessoas gostem, é uma maneira de você entrar e quebrar barreiras, né? Então, tem muita gente que vai à igreja, por exemplo, senhoras e tudo, os maridos não vão, rejeitam e tal. Então, quando você vai visitar, ele já vai esperando assim, vai vir aquele cara de biblinha debaixo do braço para tentar me evangelizar, me catequizar, né? É assim que as pessoas pensam. Aí, de repente, chega lá o cara, começa a zoar o time de futebol do cara. Se liga, o corintiano, né? Palmeiras não tem mundial, os caras... não. Quebra. Aí o cara fala, pô... Eu achei que era um negócio e a outra completamente diferente. Então, muita gente assim que a gente tem abertura não começando realmente com o preconceito que eles têm. A gente quebra essas barreiras. Eu acho que o esporte é uma maneira de fazer isso. Não manjo nada do negócio, mas é uma maneira de fazer. Eu li uma vez um livro sobre masculinidade, que o homem ele tem esse ímpeto de ter... de fazer uma aventura, assim, de descarregar, tanto que é por isso que o homem vai muito para a área do futebol. Então, porque quando o homem ele fica tão sobrecarregado só com responsabilidades, vai matando ele. Ele precisa de descarregar, né? Tipo assim, não sei se eu consigo explicar muito bem, mas quando ele assiste, então, o futebol, às vezes ele se imagina ali dentro, ele se imagina fazendo aquilo, sabe? E isso é para ele um tempo que o pessoal fala, um tempo de caverna, onde ele entra no mundo dele, estimula assim, outras áreas do cérebro, não só a produtividade. Mas acho que todo mundo usa esse tipo de coisa no sentido de ser um avatar, né? Você tem assim, é como se você mesmo estivesse lá. Por isso que todo mundo é um técnico. Por que o cara não cruzou para outro lado? A gente faz assim, como se a gente estivesse no lugar daquele cara jogando a bola no nosso pé, e a gente falando... A gente está vendo no vídeo ampliado, a gente fala, pô, era só o cara cruzar para lá. Mas ele está aqui com um monte de jogador aqui, o cara não viu o negócio. É engraçado que os caras sempre, não, mas que esse treinador, e o cara estudou para ser aquilo, tá lá um tempão, tá lá no campo fazendo um negócio, e o cara que, tipo, olhou de fora na câmera, sabe melhor como fazer. Né? Então, esse é um negócio. Então, o futebol está muito ligado a esse tipo de coisa, essa quebrar gelos, né? A maneira como a gente tem um evangeliquez, assim, né? A gente fala que nem crente, e o que é muito ruim em alguns aspectos, porque as pessoas não entendem o que a gente está querendo dizer. E o ideal é que a gente entenda o que a gente chama na coisa de Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. A gente precisa entender o espírito do tempo. Então, a gente foi fazer os testes aqui, você ficou cantando uma música sua, com as rimas e todas colocadas. É uma linguagem que o mundo vai entender, entendeu? Aí chega, não, agora vamos conversar sobre... Aí o povo, o que esse louco está falando? Porque a gente tem jargões, a gente tem muita coisa que é muito de um universo restrito X. E a gente precisa ampliar esses horizontes para poder realmente fazer com que o evangelho seja eficaz, que ele chegue aonde ele precisa chegar. Se a gente fala com palavras do século passado...
as pessoas não vão entender. Né? A gente precisa entender como são os diálogos, como são os pensamentos. A gente se conecta, né? Eu vejo eu e o Eric, a gente não se conecta com muita coisa do passado. A gente reconhece a tradição como boa, a gente retém o que é bom da tradição, mas também tem muitas coisas que não conectam nem a nós. Né? Então seria uma coisa meio falsa, assim, né? É porque é mecânico, né? Vira mecânico, isso. né? Situação Robótico, mecânica. né? Sempre é. Até por causa disso a tradição. Quer dizer, a gente nem sabe por que faz. Exatamente. Porque tinha um porquê que era feito. Que hoje esse porquê já se esvaiu. Mas a gente vai... não, mas a gente sempre fez assim. A gente sempre fez assim, é uma fé burra. Você entendeu? Deus te deu um cérebro para pensar, né? Nós somos racionais. Um amigo né? meu estava numa reunião da liderança da igreja, aí os coroazão lá falaram, porque a gente sempre fez assim, pai. E daí ele pegou e falou assim, mas você se orgulha disso? Você se orgulha disso? E você ainda se orgulha desse Não negócio? mudou, não, sempre vai ser do mesmo jeito, vai ser sempre assim. Mas eu acho muito legal quando eu tô conversando com alguém e a gente começa a refletir sobre a vida, assim. A galera que eu jogo basquete, às vezes não estamos jogando e a gente tá trocando ideia, né? Eu falei, então, mano, já pensou nisso, e o orgulho, e o ser humano, e não sei o que e tal? Porque Platão falava isso dele. Platão, como assim? Tipo assim, não precisa ser aquele negócio chato, sabe? Não, porque essa é a regra, essa é a lei e tem que ser assim. Não, mano, olha só, na tua vida hoje, como que se aplica Eu acho que fazer natural também, né? A gente fica muito daí preso por um sisteminha, sabe? É porque a gente Quem também é autêntico passa essa autenticidade, eu acho também, sabe? Eu acho que esse é um negócio de Jesus, né? A questão é, eles falavam, Jesus ensina como quem tem autoridade. Mas o que tinha em Jesus que refletia a autoridade nele? Era a presença do Espírito. Ele era um cidadão comum, que nem todos os outros. Precisou do profeta João Batista vir e falar, esse aqui é o que eu estou falando. Porque ninguém nem ia perceber quem ele era na multidão. Judas teve que dar o beijo nele, né? Porque ninguém sabia quem ele era. A grande questão é, ele ensina como quem tem autoridade porque ele diz a língua. Ele diz como quem conhece o negócio, sem penduricalhos da religião. Os outros não, você tem cheio de penduricalho. A coisa é simples. A vida é simples, a fé é simples. E a gente gosta de pôr penduricalhos, de dificultar os caminhos, a gente deixa o mato crescer no caminho. São as tradições que vão tomando conta desse processo. Jesus vem e fala, vocês entenderam errado. A gente adora uma complicação. Vocês entenderam errado o negócio, entendeu? Não é isso. Tira os penduricalhos. Não sei, você faz a árvore de Natal. Tem tanto penduricalho que a gente não vê a árvore. Mas é uma árvore de Natal. Tem uma árvore lá. Começa a tirar os penduricalhos, você vai ver a beleza da árvore que está lá. Você entendeu? Começa a tirar, porque agora põe algodão, põe aqueles negócios assim, põe um monte de coisa pendurada, um monte de luz. O que menos interessa na árvore de Natal hoje em dia é a árvore. Tira todas essas coisas, você vai ver a beleza da árvore. A religião está nesse lugar, a fé está nesse lugar, de que a gente precisa tirar os penduricalhos, que são penduricalhos humanos, que são da segurança humana, da manutenção de um Deus que se pode controlar. Não se pode controlar Deus. Jesus está conversando com Nicodemos e ele diz para ele, é que nem o vento, quem é guiado pelo Espírito, é que nem o vento. Você pode sentir ele, você pode ouvir ele, você pode perceber ele, mas não sabe para onde vai nem para onde vem. Nem dizer para ele o que ele tem que fazer, né? Mas a gente, como senhores da religião, a gente faz sistemas para que a gente possa controlar a religião de forma geral. Não se pode controlar o Espírito. Ele sempre vai vir. Eu digo para os meninos lá, nós temos muitos seminaristas na igreja, são vários pastores, apesar da igreja ser pequena. E eu digo para eles o novo sempre vai vir. A gente que é velho, carcomido, né, pela tradição, pela religião, a gente resiste ao novo. O novo sempre vai vir. Sempre vai vir. E se a gente não caminhar e começar a abrir espaço para a juventude que está vindo, a gente vai ser atropelado por ela, porque o tempo é implacável. Ele atropela a gente. Então, precisa entender que o Espírito também está guiando o tempo e que ele está fazendo com que as coisas aconteçam. E o tempo todo as coisas estão numa ebulição extremamente aguda. Até brinco. É bom que as pessoas morram mesmo. É bom que eu morra. Porque eu tenho 50 e eu quase não estou entendendo mais o mundo. A gente teve conversas aqui em off que, para mim, eu quase não estou entendendo mais o mundo. Eu tenho 50 anos, ainda não sou tão velho. Mas imagina quando eu tiver 70.
Eu já não vou entender bulhufas do que está acontecendo no mundo, isso me faz sofrer. Então é bom que Deus fale assim, não, eu vou tirar o JP, já sofreu muito. E me tira. E vai tirar pai, vai tirar mãe, vai tirar todo mundo. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas, com esses ciclos todos, né? Ontem eu estava vendo um corte do podcast do Saião, Positivamente, acho que é aquela moça lá. Aí ele falou da história da conversão dele. Ele falou, Deus, será que você existe e tal? Ele estava nos momentos difíceis, tinha perdido familiares ali. E ele falou que ele estava olhando uma mangueira lá e ele sentiu um negócio que tomou conta dele, ele começou a chorar e não entendeu nada, ficou meio chapadão assim aquele dia. Ele falou, Deus me encontrou. Isso me chamou a atenção quando ele falou, sabe? Deus me encontrou. Porque muita gente fala assim, não, quando eu encontrei Deus, quando eu tomei uma decisão, quando eu fiz isso... Cara, na realidade você precisa se deixar encontrar. Eu acho que esse é o passo do ser humano, né? E quando ele clamou, ele falou, olha... Tá difícil aqui, mas o senhor podia me dar um sinal? Nós somos a noiva, né? É o noivo que pede a noiva, é o noivo que vai atrás da noiva. E foi tão bonito que ele falou, depois daquilo ali, eu dormi aquele dia, eu acordei no outro dia e olhei uma formiguinha em cima do muro carregando uma folha, assim. E eu comecei a achar aquilo fantástico. E antes eu nunca ia parar para olhar uma formiga. Se duvidasse, eu ia pisar em cima da formiga e não ia querer nem saber, né? Então é muito interessante, assim, porque a gente... Como cristão, né, a gente planeja coisas para as pessoas conhecerem o evangelho, enfim. Mas, na realidade, a gente precisa olhar para onde o vento sopra, né? E seguir esse vento, e nesse fluxo desse vento, né? Na tese agora de mestrado que eu estou desenvolvendo, eu li um livro de um missionário e ele falou que chegou num grupo onde tinham vários religiosos, né, conversando sobre encontrar o divino. E eles falam assim, não, todos os caminhos, todas as religiões levam até Deus. Mas Deus está no cume de uma montanha. Então, todos os caminhos levam ao cume da montanha, mas alguns vão em linha reta, outros circulam a montanha, outros vão em zigue-zague, outros pulam de helicóptero, sei lá, né, de paraquedas para chegar lá no alto, mas todos os caminhos vão levar até Deus. E aí ele disse assim para eles, não, isso pode ser com todas as religiões, menos com o cristianismo. Com o cristianismo não é assim. Deus está lá no alto, no cume do monte, entendeu? Mas ele olhou e falou assim, esses caras não vão conseguir chegar. E ele ama tanto a gente que ele desceu para encontrar a gente. Ah, que top. Assim. Ele desceu da montanha para encontrar a gente, porque a gente não tinha condições de subir até lá. É mais difícil do que subir uma montanha, hein? Vai dizer, né? Desceu, quem já escalou, já subiu morro, sabe, né? Que subir é muito mais fácil que descer, que descer o teu joelho pega mais, né? É complicado isso aí. Mas realmente, o cristianismo é completamente diferente do processo todo. Eu fui de família católica, né? Mais católica do que qualquer outra coisa. Minha mãe, apesar de, assim, de se dizer espiritualista... Conta para nós, para a gente entender como que você... Qual foi o momento que Deus desceu essa montanha para te encontrar? É Ele que encontra a gente mesmo lá no meio do caminho. Fala aí, miserável, você não vai chegar, eu pego você aqui, entendeu? E aí, num dado momento da minha pré-adolescência, adolescência, eu quis ser padre. Porque vim de família católica, tradição católica. Eles eram bem católicos. Bem católicos. Eu tenho um primo padre, né? Que ficou 14 anos no Vaticano, a gente assistia a Missa do Galo. E os seminaristas é que fazem a leitura na Missa do Galo, né? A leitura do texto bíblico. Então a gente acordava de manhãzinha, 6 da manhã, 5 e pouco da manhã, para assistir a Missa do Galo no Vaticano, para poder ver o primo. Então esse sempre foi um negócio, pô, é isso. E queria ser padre. Então eu vou ser padre e tal, não sei o quê. E não rolou, né? Eu gostava de outras coisas que não combinava com ser padre. Mas aonde que veio, assim, você padre? Não, por isso. É por esse exemplo do meu primo. Sim. Então, é um primo que eu gostava muito. Inclusive, tem uma história legal, porque ele precisava de dinheiro para ir para o Vaticano. E ele foi no programa Silvio Santos. Sério? E ele levou uma escultura que ele fez de cola e areia, né? E aí o Lombardi ficava... Ô Lombardi, quanto vale aí o show dele, né? A escultura dele? Vale R$500. Aí, não, mas quanto você precisa? Eu preciso de 10 mil. Aí, Lombardi, quanto vale aí o negócio? Vale 3 mil. Aí, mas Lombardi, ele vai lá fazer a vocação dele. Quanto vale o show? Ele, 5 mil. E ficava essa coisa, todo mundo...
pedindo mais, né? Aí ele falou assim, tá bom, o programa vai dar 5, eu completo o resto, tá ligado? E o Silvio Santos bancou pro cara ir embora. Caraca. É muito louco esse negócio. Você fala, cara, que louco. Então, ele era muito carismático, um cara muito assim, abençoador e tudo mais. Tal. Então, essa vocação ficou ali, de alguma maneira. Mas aí eu fui para as drogas, né? E você tinha quantos anos? Acho que uns 10, talvez. 10 anos? 9, 10 anos com primo, né? Mas aí depois, minha adolescência, né, moçada, 15, 14, 16 anos, aí andando com a moçada da rua, fumando maconha, bebendo e bagunça total, né? Até o dia que um desses meus amigos se converte numa igreja batista, ele se converte e fala de Jesus para mim, aí eu me converto. E um dos amigos que hoje estão lá na igreja, né, o Valtinho, se ele for assistir, ele vai lembrar disso. Ele falou assim, esses malucos estão se convertendo. Ele foi de família presbiteriana. E quando ele completou a maioridade, ele não foi mais para a igreja, ele desviou. Quando a gente começou a se converter, os loucos, ele falou assim, esses loucos estão se convertendo, Jesus vai voltar. Essa importância de ensinar a criança. Porque aquilo fica na cabeça dele. Ele falou, Jesus vai voltar. Esses loucos. Se esses caras estão se convertendo, está muito perto a chegada de Jesus. Eu vou voltar para a igreja. Vou aproveitar essa... E ele voltou para a igreja, entendeu? E hoje, onde eu trabalho como pastor, lá no ministério, exatamente, ele também está lá. E vários amigos dessa época já estão chegando lá, né? E o que teu amigo te falou quando ele se converteu? Ele chegou para você e falou o quê? Assim? Falou, Jesus dá a vida para gente. Eu não sei, eu não me lembro muito bem qual é que é, mas só sei que aquilo é destruidor, né? A chegada de Deus, a noção que o Espírito trabalha no seu coração, isso é destruidor, isso desmonta a gente. Entendeu? E a gente não precisa de muita coisa, é só deixar o Espírito agir. A gente quer vamos voltar, quer pôr penduricalhos no evangelismo, né? Não, vamos falar isso, vamos falar aquilo, é tudo muito racional. Não dá para ser racional. É o Espírito que conduz. Isso não tem como explicar, né? Alguém perguntar, mas como que é? Não tem como explicar. Experimenta só, pra ver, né? Só experimentando, né? A conversão é a coisa mais profunda que existe para um ser humano. Uma vez, acho que eu li num livro que o cara falou assim, mas como que é esse negócio de Deus aí, de experimentar Deus? Ele falou assim, como que é o gosto da baunilha? Fala para mim. Ele falou, não tem como explicar. Então experimenta. Só experimentando. É diferente de todos os outros gostos da baunilha. Não tem algo semelhante assim, né? E o evangelho, quando ele entra no coração do homem, ele também... Eu só sei de uma coisa, ele destruiu tudo. Todas as minhas fortalezas interiores foram destruídas, para depois ele começar a reconstruir, né? A gente, em teologia, fala do versículo 2 lá de Gênesis 1, né? Tohu vabohu, né? Quer dizer, sem forma e vazia. E ele trabalha assim, dando forma e depois enchendo aquela forma que ele fez. Tem uma frase de Lutero, né, que é mais ou menos assim: Deus cria a partir do nada. Então, enquanto o homem ele não se esvaziar como um nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Eu gosto muito dessa frase do Lutero, porque também é essa humildade também de chegar e, né, Deus, até agora vivi minha vida da minha forma e deu ruim, né? Faz a tua vontade sobre mim. Nesse primeiro momento, ele desconstrói você. Você parece assim um monumento de Lego que cai verdade. Tudo. Aí ele começa com a base, vai botando a base de novo e vai rearrumando como ele quer. É o oleiro, né? O vaso desmonta em Jeremias e aí, de vez em quando, desmonta mais um pouquinho, ele vai lá, arruma, uma vez desmonta tudo, ele vai lá, arruma de novo. E é constantemente isso, né? Graças a Deus. E eu me lembro da tradição, né? Então, eu tive, antes de ir para a igreja, ele ficou me amarrando, ele não me levava para a igreja, esse meu amigo. Não, mas eu quero ir para a igreja. Não, ainda não está na hora. Não vai dar para ir. E ele não me levava para a igreja. Esse que é o negócio. A primeira coisa que a gente faz o cara se converteu lá para a igreja. Ele ficou me amarrando 1 mês. Eu quero ir para a igreja. E ele não me levava para a igreja. Aí, no sábado anterior a eu ir para a igreja, eu tive um sonho.
E aí Deus assim ministrou muito forte assim no meu coração. Vamos quebrar as tradições todas. Então, nesse sonho, eu tinha uma bisavó que estava sentada na sala, meu pai, minha mãe, todo mundo ali, e eu dizia, olha, estou indo para a igreja. E aí essa avó virava um demônio, essa bisavó virava um demônio. E o mundo todo, o chão todo desapareceu. Eu lembro isso assim muito vívido na minha cabeça. Como se o chão tivesse saído, você fica só flutuando em cima do nada. E essa bisavó pegou assim na minha perna, e o osso dela assim, porque ela virou uma caveira demoníaca assim, e enfiava assim na minha perna. Você não vai. Como a própria tradição, a própria religiosidade ali me puxando, não vou deixar você escapar. E eu, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo? E estava todo mundo inerte. Ninguém prestava atenção. E eu, gente, não sei o que lá, tal. E aí eu só sinto assim uma coisa assim, eu estou libertando você. Acordei de manhã, liguei para esse meu amigo, tenho que ir para a igreja hoje. Eu tenho que ir para a igreja hoje. Aí ele falou, tá bom. Passou na minha casa, me pegou, a gente foi para a igreja. A igreja funcionava numa escola. E aí, quando eu pisei na calçada para entrar na escola, eu comecei a chorar. Nossa. E chorar. Aí sentei, era um dia de ceia, assim, e chorando, olho travado, boca assim, e chorava de ficar molhado, de fazer poça no chão. Eu chorei o culto inteiro, chorando. Inteirinho, não sei como foi, não tem palavra, não tem. É só essa ação do Espírito que destrói tudo. Entendeu? Para poder reconstruir da maneira que Ele quer que faça. E aí, terminou o culto, eles vieram conversar comigo, foram servir ceia para mim, juntos ali, vamos orar e tal, e chorando de novo, e Deus libertando, destruindo todas as cadeias que podiam me prender. E a partir daquele momento, entreguei minha vida completamente para Jesus, completamente. E aí Deus está fazendo a obra aí até hoje. Então, que especial. Faz quantos anos? Eu tinha 18, né? Quando isso aconteceu, eu tenho 50. 30 anos. 32. Fantástico. É uma coisa assim até hoje. Eu tive muitas experiências assim, né? Esse meu amigo tinha uma Maverick azul, né? E não tinha freio de mão, tá ligado, no carro. Então, a gente estava orando porque a gente queria sair dessa igreja que eu me converti para ir para Renascer. Então a gente, vamos orar, vamos seguir o que Deus está. Era do Zé Bruno? Era no começo assim. Eu cheguei antes do Zé Bruno, né? Quando o Zé Bruno assumiu o projeto Amar, aí eu saí. Por outros processos, não tem nada a ver com o Zé Bruno, mas foi nessa mesma época aí. E aí a gente estava orando e ele parou o Maverick dele, encostou na guia assim, porque como não tinha freio de mão. E minha casa era bem levinha, assim, a descida, né? Era plano, mas tinha uma descidinha. Então ele encostou o pneu na guia, para o carro ficar parado ali, né? Então trava, ele fica parado ali e não vai descer, né? E a gente desceu do carro para orar. E a gente estava pedindo, Deus, dá um sinal para a gente. Mas dá um sinal daquele assim, sabe? Porque a gente fica pensando no Gideão, né? Não, quero saber se o senhor está comigo mesmo. Então fala aí o que eu tenho que fazer. Não, se o algodão ficar seco durante a noite e tudo molhado, é o senhor. Rolou. Então, aí, pode ser coincidência, né? Não, vamos fazer o inverso. Vou deixar o algodão aí. Se ele fica molhado e tudo seco, aí eu sei que é o senhor. E rolou de novo. Eita, né? A gente vê os sinais de Deus e a gente põe em dúvida o que Deus está falando. E aí a gente estava ali embaixo de um poste de luz. E aí a gente orando, a gente ajoelhou, falou, vamos orar aqui, né? A gente estava de jejum, pedindo um sinal para Deus. Deus, dá um sinal para a gente, dá um sinal. E de cabeça baixa, assim, orando, aí de repente houve uma explosão. Pum! Dessas que estoura coisa de luz, manja, né? Nossa. Aí a gente ali assim, deu uma paradinha, continuou orando, olhos fechados. Quando a gente levantou, só o nosso poste estava aceso. Nossa. Só o nosso poste. A rua estava completamente escura. Aí ele virou para mim e falou assim, será que esse é um sinal? Será? Vamos dar uma volta no quarteirão para ver se...
A gente deu a volta em todos os quarteirões em volta da minha rua. Só aquele poste estava ligado. Nossa. E a gente sabia, a gente tem que ir para lá. E lá que eu comecei a desenvolver mais o ministério, com juventude, com todo o processo que precisava ser feito, onde eu aprendi muito da base teológica, não necessariamente, não vou entrar em todos os méritos teológicos, mas né, que se aprende essa coisa da ação do Espírito, de caminhar guiado pelo Espírito, de ouvir o Espírito, de perceber como ele age, como ele trabalha. Toda a minha base está nesse lugar. Né? E olhando esses sinais e vendo Deus agir na vida da gente. Vocês trabalham evangelizando os jovens, caminhando com eles, estruturando eles ou desestruturando eles num primeiro momento. O que vocês sempre precisam estar é atento aos sinais que o Espírito dá. Essa é a área, assim, e de deixar mais coisa afinidade. simples. É simples. Não tem muito penduricalho. Jesus aqui, ó. Pá. Deixa o Espírito fazer, porque é Ele que faz, não é a gente, não é a nossa razão, não é a maneira como a gente diz, é como o Espírito quer fazer. Eu tenho um amigo que se converteu, o cara é muito louco, né? Um surfista. Vocês conhecem aí, não vou nem falar o nome dele. E aí ele se converteu, da época da Renascer, você sabe. Aí ele se converte e ele vai para casa. E ele se tranca para ler a Bíblia, porque ele fala, eu tenho que ler a Bíblia. Ele se tranca, ele ficou 1 mês, leu a Bíblia em 1 mês. De manhã, de tarde, de noite. A mãe batia na porta, filho, tá usando droga. Ele, não, mãe, não, me deixa em paz. Não. E aí, ela passava a comida, ele devolvia o prato sujo, pegava a comida nova e Bíblia. Passou 1 mês, ele falou, eu tenho que ser batizado. Pegou a prancha dele, foi para o mar e se autobatizou. Cara, ele é de um ministério grande aí, entendeu? Não preciso nem falar muito mais, né? Cara, a maneira como o Espírito trabalhou a vida dele, de como ele se empenhou, e a gente vê o ministério que ele tem, a maneira como ele faz, você vê o Espírito alterando completamente a vida. O cara abandona drogas, o cara abandona promiscuidade, o cara abandona todos esses negócios, e é o Espírito agora guiando. A gente pode rir, o cara foi lá se autobatizar, mas ele leu a Bíblia, ele entendeu o processo, ele está sendo guiado por Deus e a necessidade é muito aguda. Preocupado com a ordem e religiosidade, né? Em vez de ver a ação do Espírito. Né? Não estamos. Mas sabe, na minha conversão também, eu lembro que muito de Cristo, assim, eu conheci de primeiro momento pela internet, né? E eu lembro, assim, ter ficado 1 semana só pesquisando coisa na internet. Eu não fazia mais nada. Só saía para ir no banheiro e comer, só. Mas eu ficava só pesquisando um monte de vídeo, um monte de conteúdo, um monte de coisa. E aí, no início, né? Eu lembro que também eu comecei a fazer alguns jejuns. E a minha família, assim, parecia... Eles não entendiam muito bem, mas parecia que era um negócio meio... Nossa, então vamos todo mundo ficar meio quieto hoje. Daí eu me trancava lá no meu quarto, ficava o dia inteiro lá, mas daí eles ficavam tudo quietinho, assim, almoçavam tudo quietinho, e eles assistiam televisão bem baixinho, assim, sabe? Para não incomodar. Ficava, como que é isso, né? Mas é tão especial lembrar disso, né? Como a gente, às vezes, começa a cair numa tradição, numa religião, e se esquece dessa simplicidade, dessa... vontade do relacionamento com Jesus, né? Esse primeiro amor, porque eu percebo que a gente foca daí tanto em igreja, em tanta coisa, e se esquece de fato que o cristianismo é um relacionamento, não é uma listinha de regras, né? A gente pensa apenas em santidade e se esquece de que é sentar e fechar a porta do teu quarto e ficar ali com Cristo, né? E deixar Ele transformar a tua vida. E como a gente terceiriza assim, essa voz de Deus para um pastor, não que não é importante, né? Mas como Deus também quer falar profundamente ao nosso coração, ao nosso íntimo, de forma pessoal, né? Eu cheguei num ponto que eu falei, não vou mais ir na igreja. Estava enjoado de igreja. Falei, não quero mais, chega. Eu vou lá, eu sei o que o pastor vai falar. Eu precisava ter uma comunhão e o pessoal daquela igreja não queria muito ter comunhão. Cara, eu vou buscar Deus em casa mesmo, vou estudar e tal. E depois mudei de igreja, enfim. É bem perigoso, mas eu acho que naquele momento eu precisava disso, sabe? De um detox da igreja, sabe? Tipo, me deixa. E eu sempre tive algo dentro do meu coração que dizia assim, olha, é fora. Teu negócio é fora da igreja.
E quando a maioria das igrejas que eu fui... Essa própria tradução de eclesia. Chamados para fora, né? E aí eu tava lá, e eu estudando isso na faculdade, chamados para fora, e a igreja toda voltada para dentro, tudo lá dentro, e só na igreja, e na frente da igreja tinha uma rua cheia de gente, assim, perdida, sabe? Eu falei, mano, não pode ser, cara, tem alguma coisa errada. E ninguém estava me entendendo no meu ministério, ninguém nunca apoiou, nenhuma igreja falou, não, esse aqui é o Eric da igreja tal. Não, eu sempre fui, porque eu entendia que existia um Deus que estava me conduzindo para ir para fora, sabe? E aí eu falei, daí a gente se formou em teologia, eu falei, e agora? Aí surgiu o convite para a igreja, e eu falei, cara, não é, né? Aí já até ficava assim, meu Deus, estamos recusando, né? Parece aquela historinha do barco, né? Que o cara vem, Deus me salva, daí vem vários barcos, não, estou esperando Deus. Eu falei, será que é isso? Será que eu vou morrer afogada, né? Vou morrer afogada, né? Eu falei, cara, mas não é, a gente recusando o convite. Aí do nada a gente foi para um lugar que é totalmente a nossa cara, sabe? Né? Deus deu uma visão missionária, uma paciência mesmo, né? para nós e é fora, sabe? Hoje a gente trabalha para fora, a gente faz acampamento para quem não é da igreja, a gente acompanha o pessoal das escolas e isso demorou, né? Isso é uma coisa que a nossa geração não tem muito. Tipo, não aconteceu em um ano, já era. Não é para ser, eu vou para outro lugar, né? Imediatista. Demorou ali, sei lá, no meu caso, talvez quase 10 anos, sabe? Tipo, esperando acontecer para chegar no momento e agora sim, vai, sabe? Mas é muito massa entender esse... Porque tem um processo, né? Para chegar aqui, né? É a mesma coisa, né? Então, eu me converto aí, passei por drogas e tudo mais, me converto, vou trabalhar no circo, entendeu? Então, pois é, como é que foi isso no circo? Porque a coisa é o seguinte, que aleatório. Já comecei a fazer teatro, né? Então, muito cedo, todas essas coisas. Teatro na igreja? Secular. E a gente foi fazer, aí já casado na igreja e tudo, eu fui contratado por uma agência para fazer o merchan do Clubinho Sadia, que era os nuggets de frango para as crianças, tal, que tem um franguinho. Até hoje tem o franguinho da Sadia, né? Eu quero ver esse vídeo. Tem esse vídeo aí? A gente tem vídeo e a gente tem foto também. Né? Que legal. Então, eu era o mestre Cuca na peça. Né? E tinha esse amigo que está lá na igreja hoje, que voltou para a igreja, né? Porque estava com medo dos malucos se convertendo. Nessa época, ele voltou para a igreja, eu fui convidado e chamei ele também para fazer parte do projeto. Então, ele era o vilão, eu era o mestre Cuca e tinha o franguinho da Sadia, que era o... Né? E depois, era uma brincadeira com as crianças, um espetáculo de teatro. E no meio lá, o rapaz que fazia o boneco, que fazia o Tilim, né, que era o franguinho, ele resolveu meter pressão lá na agência, porque queria mais, não me lembro qual que era, e vazou. E minha esposa, que ia comigo todas as vezes, conhecia todas as coreografias, tudo, porque ela me ajudava em casa a decorar texto, a fazer o negócio, marcação de cena, né, todas essas coisas. E aí, no dia, ele falou, e agora os caras da Sadia estão vindo para ver o espetáculo, como é que a gente vai fazer? Pô, minha esposa está aí, ó. Ela que me ajudou na marcação, ela conhece tudo. Marjorie, você topa? Ela falou, topo. E aí ela foi contratada e a gente trabalhou os 3 juntos no Clubinho Sadia. Esse cara que fazia os bonecos, que fez o boneco do franguinho da Sadia, ele fazia também o da Confederação Paulista de Futebol. Não sei se vocês lembram, que vocês não são daqui, mas entravam uns esquilos nos jogos do São Paulo, do Corinthians. Não. Entravam uns esquilos gigantes, que eram os mascotes da Confederação Paulista. Tá. E era ele que fazia esses bonecos. Ele fez Banana de Pijama para o SBT. Caraca. Ele fez um monte de outros de programas que tinham. Nos shows que faziam com os Teletubbies, que viajava da Globo, que eles viajavam no circo, era ele também que fez as roupas. Né? E ele era dono do circo Fiesta, que antigamente se chamava Moça Fiesta, que era patrocinado pela Nestlé. Caramba! Né? E era gigante, então, talvez vocês são muito novos também para lembrar, mas a gente viajou o Brasil inteiro com Moça Fiesta. Legal. Né? E aí ele falou assim, você não quer ir lá conhecer o circo? Eu falei, eu quero. E aí fui eu e minha esposa, a gente foi para lá, passou uns dias lá, conhecendo o circo, não sei o que lá, voltou para cá. Eu vou embora para o circo. Fala assim, fica aí, eu vou embora para o circo.
E aí passou alguns dias, a Marge falou, olha, fiz exame, estava passando mal, estou grávida, que é da Gabriela, que vocês conhecem aí, né? A Gabi. Então, assim, aí eu falei, poxa, e agora? O que eu faço? Isso era mais ou menos 1999? É isso, 1999. A Gabriela nasceu no ano 2000, então era mais ou menos isso, eu voltei. Então, trabalhei no Circo Moça Fiesta, que já estava só Fiesta, já não era patrocinado pela Nestlé, e depois ainda fiz umas pontas lá, trabalhei um pouco lá no circo do Marcos Frota, né? Não confunda com Alexandre Frota, com Marcos Frota, e era o grande circo popular do Brasil, e que ele usava também de Marcos Frota Circo Show. Hoje é Circo dos Sonhos. Ainda tem. Então, viagem. Sim, não, essa é a vida do Marcos Frota. Ele é apaixonado pelo circo. A vida dele é essa aí, né? Eu fiz, por exemplo, a Festival Internacional do Circo no Metropolitan. Quem estava produzindo era o Miele, né? Você tem noção? Era desses caras assim emblemáticos todos. Então, eu volto do circo e aí no final do ano na metade de 2000, eu decido entrar para fazer teologia. E aí eu fui fazer na Teológica de São Paulo, onde hoje o Saião é professor. Eu já vendia livros com o Dr. Shed, então caminhava com ele, ajudava a vender livros nos lugares onde ele ia aqui em São Paulo. E quando eu comecei a cursar, logo lá depois do primeiro ano, eu fui ter aula com o Saião. E aí o Dr. Shed falou assim, agora pega esse menino aí e fica com você, né? Acho que ele não aguentou a bucha. Fica aí, né? O Saião, ele era editor da editora Vida Nova, então fazia como os meninos fazem, né? Esses meninos que me acompanham. Desse jeito. Acompanhava o Saião para todos os lugares. Onde o cara ia, eu estava lá e estava ajudando, auxiliando e caminhando com ele em todos os lugares. Então andamos aí muito tempo juntos. Foi meu principal discipulador, assim, que né? Legal. Até hoje cuida bastante assim de mim. Né? Mas vocês precisam ver como foi. Ele me dava panorama do Antigo Testamento. É uma matéria preliminar, né? Logo no começo. Aí estamos andando, vai andar comigo, né? Vou caminhar com o senhor aí, vendo o livro, tal, para o senhor. Tá bom. Então tá bom. Pega esse livro aqui, eu quero que você leia até a semana que vem. E era o livro do Teologia do Antigo Testamento do Walter Wycroft, assim, dessa bitola, né? Aí eu falei, para quando? Ele, semana que vem, a gente vai discutir sobre ele. Meu Deus. Não dá, né? Aí eu falei assim, chegou a semana que vem, eu falei, não dá. Eu nem entendia. Eu lia 2 páginas, voltava 4, mano, no livro. Você é louco, não tem como você fazer. Ele, não quero saber, entendeu? Vamos prorrogar, semana que vem tem que estar lido. Aí eu caí de pau em cima do livro, li ele em uma semana para poder discutir sobre ele, porque teologia é aliança, né? Ele é aliancista, então toda essa questão da aliança e tudo mais. Então, discutindo. Então, o Saião sempre foi um cara que me forçou muito a ler, né? Ele me instigou muito, olha, tem que ler, tem que estudar, tem que ter. Então, toda a parte minha de devoção acadêmica, ele ajudou. A minha pós-graduação foi ele que bancou. Hoje eu faço mestrado, é uma outra pessoa que também me paga o meu mestrado, mas assim, o Saião foi assim fundamental para tudo. Em uma certa época, até as pregações minhas, as brincadeiras e o processo era muito parecido. A Marge via minha esposa, né? Nossa, como você parece o Saião, eu olho e fico, até as brincadeiras, né? Porque é um jogo de imitação o começo da vida cristã e o momento que você está. Você imita. O apóstolo Paulo me imitem, né? E realmente era isso. Ele era aquele, né? Eu me lembro hoje eu não uso também esboço, né? Para pregar e tudo mais. É o texto bíblico, me concentro ali na exposição de versículo a versículo. Geralmente é assim que eu prego. Mas começou com o Saião, né? Ele virou, olha, eu preciso que você me substitua num lugar. Eu ia pregar de manhã em Franco da Rocha para os jovens. Era uma igreja grande, era um encontro de jovens da associação, tinha 1000 e poucos jovens. Eu ia pregar nesse dia de manhã e ele falou assim, mas eu preciso que você esteja em Pinheiros para pregar num almoço de pastores da Associação de Pinheiros. Acho que é o Zona Oeste, alguma coisa assim. Eu preciso que você esteja lá. Eu falei, mas é que à noite eu prego no Heliópolis. Aí ele falou, beleza, então você prega de manhã o mesmo texto. São públicos diferentes. E eu quero ver como você se sai, depois a gente vai discutir sobre isso.
E beleza, foi assim que eu fiz. Então eu fui para Franco da Rocha de manhã, preguei para esses jovens, usei o mesmo texto lá com os pastores, mas aí você tem outro tipo de... Toda pregação é diferente. Completamente diferente, elementos que você coloca. E depois eu me lembro de ter usado a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, lá em Heliópolis, e pregando o mesmo texto. Então é o mesmo ensino, é a mesma lição, mas é para públicos completamente diferentes, e essa diversificação que você tem de falar a língua e se adaptar nesse processo. O Saião é camaleônico, assim. Entendeu? Me lembro de ir com ele na Assembleia de Deus, e ele pediu um glória a Deus. Ah, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Oh, glória a Deus! Tinha uma mulher atrás de mim e ficava, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Muito. E ele, o mesmo sermão. Depois ele foi pregar numa igreja aqui, Represa Nova, na Batista da Represa Nova, que não tinha bateria. Era órgão. A galera em pé, né? E senta, o pastor entra. Toda formalidade. E eu me lembro de ter entrado com ele aí, no mesmo dia, depois de ter passado na Assembleia de Deus, eu falei para ele assim, pede uns glória a Deus aí. E ele falou assim, calma, tem que se adaptar. Ele subiu e eu saúdo os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Aquela coisa formal. Já começou bem, né? Porque ele é o cara que se adapta. Sim. Ele pode falar a mesma coisa, mas ele fala para gregos, troianos, né? Cristãos, ele vai falar para todo mundo. Ele sabe. Vocês entrevistaram ele aqui, sabe como ele funciona, né? A cabeça dele é outra. Eu tenho o Saião assim como... Eu acho que ele é gênio. Ele é desses caras assim que nascem... É um Pelé, entendeu? Cada 1000 anos nasce um Pelé, cada 1000 anos nasce um Saião, cada 1000 anos vai nascer um Einstein, cada 1000 anos vai... Entendeu? O Saião está nesse lugar. Quando eu fiz pós-graduação, ele foi meu professor, eu já andava com ele, sei lá, 15 anos. E eu falei assim, vou ouvir mais do mesmo. Quando o cara começou a dar aula, eu falei, meu Deus do céu. Da onde vem tudo isso? Da onde o cara saiu com isso? Eu ajudei a Biblos um tempo, a agência de viagens lá do Israel, e aí eu e o Israel, a gente bolando, porque era aniversário de Jerusalém, alguma coisa, 50 anos de Jerusalém, acho que era isso. E a gente, vamos fazer isso aqui, vamos pôr no site, nossa, meu pai vai adorar. Então vamos, a gente criativo, botou um monte de coisa, porque a Terra Santa, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando o Israel pegou, vocês são loucos? Os caras vão... A Turkish vai derrubar o nosso avião. Tá ligado assim? Os caras são turcos, mano. Você é louco? Os caras são muçulmanos. Como assim, cara? A gente vai perder todas as parcerias que a gente tem. Vocês precisam prestar atenção nesse tipo de coisa. Papo de Terra Santa. Não, calma, meu. E aí as ligações que ele faz com aquele elemento que ele tem pequeno, ele consegue ligar com todos os processos para ninguém sair perturbado no negócio. É sabedoria, né? Ele é um negócio assim, a maneira como ele aborda, estou olhando aí essa placa aí atrás da RTM, é assim que funciona a cabeça dele. Está tudo ligado, todas as informações, elas são interligadas, assim, porque ele é gênio. Ele é fora do comum, assim, ele não tem ninguém como o Saião hoje em dia. E eu ouço todos esses caras, vejo, não tem ninguém igual ao Saião. Ele é fora do comum, na minha visão. Ele é outra coisa. Então, eu tive o privilégio de caminhar com o Dr. Shed, com ele, que esses processos sempre foram assim motivadores para mim, né? A gente formou a IBNU juntos. Eu fui um dos pastores do começo, eu era pastor de jovens da IBNU. Depois eu saí de lá, pastorei a Igreja do Primavera e montei a primeira filha da IBNU, que se chama Comunidade Batista Boa Vista. Saí da comunidade, fui para o Piauí ajudar uma instituição cristã lá, de uma igreja. Não era a igreja mesmo que eu fui ajudar, era mais o Instituto Batista Correntino. E depois voltei para cá e montei a Chácara Flora, que eu sou pastor hoje, que é a segunda igreja. A chácara o quê? Chácara Flora, que é num bairro aqui de São Paulo, chama Chácara Flora. A segunda da IBNU. A segunda da IBNU. Depois veio a do Betinho, que é Ibira, eu acho que é Ibira o nome. Que mais? Aí agora eles fazem esses negócios com os geeks, né, que são os pequenos grupos e tal. Aí tem Flórida, aí eles estão montando vários polos, né, que era um projeto que a gente tinha quando ainda o Jonas Madureira era da IBNU.
entendeu? Que a gente queria rearrumar e fazer os polos, como congregações, e começar a trabalhar. Aí eu fui para o Piauí, o Jonas foi para o Mark Dever, né? Foi para os Estados Unidos. Ele ficou lá um período, eu fiquei... para você ver a distância, né? Um foi para o Piauí, né? E o outro foi para os Estados Unidos. Você ficou quanto tempo no Piauí? Eu fiquei 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. Que foi o tempo de auxiliar a reformular toda a parte administrativa e voltar para cá. Foi Qual muito... cidade era lá? Corrente. Corrente. Extremo sul do Piauí. Tá entre... A gente está a 1.000 quilômetros de Teresina e 1.000 quilômetros de Brasília. Exatamente no meio. Mais perto, 200 quilômetros de Barreiras, na Bahia. Barreiras era o primeiro aeroporto, realmente, que a gente tinha lá. Tudo longe lá, né? Qualquer coisa Tudo é longe de lá, né? E aí depois... Então, aí eu fiz teologia, Tá. a gente fundou essas igrejas, aí muito perto, assim, poxa, então meu negócio é mais fundar igreja, trabalhar mais com esses processos. Hoje eu já entendo diferente. A minha questão ela está muito mais no treinamento de vocacionados, na coisa da experiência, da chance de falar, olha, vamos por aqui, tentar entender qual é a sua vocação mesmo dentro do ministério e poder ajudar. Por isso a gente tem lá uns 9 seminaristas, 8 ou 9 seminaristas na igreja, né? E somos 3 pastores e mais um desses seminaristas que faz parte do conselho pastoral, que já está sendo trabalhado para mais para frente talvez aí assumir a igreja de forma mais geral. Mas entender mais isso, estou muito mais na parte de treinamento dos vocacionados, teológico, do que necessariamente ser um pastorzão, assim, vem cá. Os meninos falam assim, não, mas você é um pastorzão. Eu falo, mas não é necessariamente a vocação. Quando você olha, detalhe, né? Onde é que a gente se aplica? Aí vocês também vão prestar atenção, a vocação de vocês. Ainda parece que de vez em quando é meio disforme, parece que tem muita coisa na nossa frente, mas você começa a ver elementos de onde o Espírito está apontando realmente você. As pessoas se desesperam por causa disso. Qual a minha vocação? Eu não sei o sentido. Calma. Vai Muita acontecer. coisa vai na prática, né? Vai acontecendo. Bota a mão na massa. E é o caminho ali que o Espírito vai trilhando e vai levando você. Hoje eu vejo isso de maneira bem assim simples. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gente vai ter uma igreja só com seminaristas e pastores, né? Então tem os pastores da nossa região que ficam sem um ministério ou saem e falam assim, vou para a chácara. Entendeu? Porque está lá tem oportunidade, a gente uma visão mais de comunidade de fé do que igreja CNPJ, né? E tudo mais. Mas a minha vocação parece que está muito mais nesse lugar, de cuidado dos seminaristas, de, olha, vamos lá, tirar vício de linguagem, entendeu? Então, tem muitos deles que falam palavras muito chulas, né? Eu estou, em vez de falar palavrão, falo palavras chulas, né? Então, assim, isso aqui não é legal, porque uma hora, se tiver no seu dia a dia, uma hora você vai soltar isso no púlpito. Uma hora você vai soltar num lugar que não pode. Então, corta, tira da sua vida, para isso não se tornar um ato falho lá na frente. Então, todos esses movimentos de teologia, de estimular a leitura, de dar espaço, então, alguns deles estão aqui na rádio, andando aí, fazendo programas, né? O Carlos mesmo e o Felipe, eles fazem parte do Viajando por Terras Distantes aí com o André, a gente entendeu? Conversou da outra vez. E a gente colocando exatamente oportunidades. A vida é feita assim, eu recebi e aquilo que eu recebi eu também dou. É o que eu tenho para dar. Eu não tenho outra coisa para dar. Não tenho dinheiro. Ando com o meu Camaro Trans, né? Ele nasceu num corpo de Uno, mas ele se sente um Camaro, né? E responde pelo nome social, Camaro amarelo. Né? Mas ele é um Fiat Uno azul, 97. Né? Mas ele se sente assim que eu posso fazer. O né? Uno é guerreiro, né? Guerreirão, o Uno é guerreiro. E aí, eu acho que é nesse lugar aí que a minha vocação caminha. Legal. Por isso, perto do seminário. Demorou quanto tempo assim para você chegar? 50 anos. 50 anos. Para chegar agora onde eu estou, 50 anos. Pois é, né, cara? Então tu vê como é uma caminhada de construção, né, cara? Não é a minha vida toda. Tem gente que vai para estudar numa faculdade, não precisa nem ser teologia, mas só uma administração. Cara, dificilmente tu vai sair da faculdade e dizer, não, eu vou trabalhar com a administração disso aqui, se o cara não estiver aberto para sentir e ser movido por esse agir de Deus, ele corre o risco de ficar numa profissão que... Você já leu Atos dos Apóstolos? Muito bem. Paulo se converte. Fica ali, desce para Jerusalém, conhece alguns dos apóstolos e tal. Depois ele volta para Tarso. E fica 14 anos.
que a gente nem sabe o que aconteceu, mas é o tempo de preparação dele. Sim. Eu acho que, e digo isso para os meninos, calma, vocês vão se formar, mas a gente tem 14 anos para trabalhar. Tem que ter paciência. Isso é tão bom, né? Tipo, você... É desse jeito. Não precisa, calma. Você vai errar, sabe? Tipo, vai tranquilo, tudo tem seu tempo. E, né? e eu acho que esse é um tempo ideal para preparação de um vocacionado. 14 anos. Começando pelo seminário. 4 anos de seminário, vai fazer uma pós, faz uma segunda pós, entra no mestrado, não deixa de trabalhar na igreja, esse é o período do seu estudo, é exercício na igreja, experiência com Deus e o processo todo. Mas leva muito tempo. Eu acho que hoje as coisas são muito atabalhoadas. O camarada entra no seminário e fala, vou me formar pastor. Presta o concílio, sou pastor. Aí vai lá, fica batendo cabeça na igreja. Sofre a igreja, sofre ele, sofre a família. Calma. Tem coisas que você tem que fazer no banho-maria. Você gosta de cozinhar? Gosta de cozinhar? Tem coisas que se você deixar no fogo alto, Já era, matou. vai ficar ruim. Não E tem eu como acho fazer. até interessante fazer uma faculdade ou depois uma pós, né? Que não seja numa área teológica, às vezes uma assistência social, não sei, a psicologia, sei lá, qualquer outra área aí, que isso também enriquece muito para você saber lidar com os problemas reais das pessoas, né? Porque eu também já vi pessoas que vão para o seminário, enfim, e ficam ali muitas vezes de forma integral, numa bolha, só com crente, só com conteúdo teológico. Aí depois ele vai para uma igreja e lá tem problema real, tem vida real. E a pessoa não sabe fazer nada, porque ela só ficou naquela bolha dela. E porque né? está focado num tipo de coisa. Eu vou ser pastor. Está focado nisso. Exatamente. E muitas vezes a sua vocação não está aí. A gente está ficcionado e a gente perde tudo que está em volta. A gente não consegue enxergar o que está em volta. E esse tempo, eu acho que 14 anos, o cara termina, vai estudar, vai ter a experiência dele na igreja, vai fazendo isso lá, vai afinando isso. E o cara vai falar, hoje, se eu pudesse ter começado lá atrás a trabalhar com vocacionados, não ia dar certo. Porque a experiência da vida me forjou a estar nesse lugar. Me formou, me deu conteúdo, me deu embasamento para poder caminhar com eles. E aí eu vou formando eles devagar. Daqui a pouco eles vão desgarrar. Normal. É normal que isso aconteça. Filho, vai embora. É normal. Eu tenho 3 meninas, a Gabi já foi. A uma está namorando agora. Daqui a pouco também vai. E eu me lembro de estar chorando com a pequenininha, a gente fala assim, pai, mas a vida está acontecendo, né? Eu falei, tá, filha, daqui a pouco você também vai embora, eu vou ficar de novo sozinho com a mamãe. Normal. Mas a gente vai se reunir no final de semana, vai trazer os seus filhos, imagina a festa que a gente vai fazer. Ai, pai, é tão legal imaginar isso. Porque esse é o sentido natural. Os meninos estão lá, eu estou trabalhando com eles, daqui a alguns anos, eles vão seguir a vida. Alguns vão ficar ali, outros vão voar. É assim que funciona. E o ministério vai te dando... É minha vocação. Né? Pensar em meu ministério... Né? Eu prefiro pensar essa vocação que Deus deu. Deus deu uma vocação para vocês. Entenda de verdade como ela é, em toda a sua afinação. Porque aí vocês vão fazer o que realmente é perfeito para Deus. Amém. Legal. Eu lembro na faculdade, né, quando os professores perguntavam, e o que você quer fazer depois? E a maioria dizia, não sei. Sei que eu tô aqui. Deus mandou eu vir aqui estudar, me preparar para alguma coisa. E alguns diziam, não, eu vou ser tal coisa, né? Daí parecia... Claro que alguns realmente têm uma revelação bem forte, assim. Você vai ser isso aqui, desde pequeno eu fui isso aqui, sabe? Mas são poucos, né? E aí eu ficava assim, cara, será que já era para eu saber? Eu ficava, mas eu não sei mesmo. Eu tô aqui para ter mais conhecimento, por enquanto. Depois deixa Deus mostrar, Ele vai levar, né? E geralmente é nos 45 do segundo tempo, né? Quando tá estourando ali um momento, não dá mais para ficar sem um... Às vezes já está nos pênaltis. Já tá lá no finalzão, aí aparece um negócio e daí te levanta de novo e você vai seguindo, né? É só não pirar muito, né? Você tinha aquele desenho chamado B-Movie? Não. O B-Movie fala de vocação, né? Parece um filme... É da Pixar, eu acho. Mas é tipo... É um desenho, né? E a gente fala, infantil. Infantil nada. É adulto. Está falando sobre vocação, sobre entender sua vocação e se aplicar na sua vocação e caminhar nisso, né?
E aí a gente vai ser efetivo. Tem um livro que chama Fortalecendo Seus Pontos Fortes. E esse camarada, ele diz aí nesse livro que quando você não anda coletivamente, anda individualmente, você gasta energia tentando fortalecer e equilibrar os seus pontos fracos com os seus pontos fortes. Por isso que o ideal é andar de maneira coletiva. É equipe. Os teus pontos fracos, a outra pessoa Esquece que é os forte. pontos fracos. Então, vocês são um casal. Você tem pontos fortes e ele também. Vocês têm pontos fracos. E, muito possivelmente, seus pontos fortes complementam os pontos fracos dele. Então, você pensa em potencializar o seu ponto forte. Você também. E aí, vocês vão se complementar e alcançar o máximo que pode. Então, vamos imaginar que o máximo do seu ponto forte é 10. Mas você quer equilibrar ele com o ponto fraco, que é 0. Então, vai ser 5 a sua média. Okay? Mas se você fortalecer o seu ponto forte para alcançar 10, e ela também alcançar 10 no ponto forte dela, que vai complementar você, os dois vão alcançar 10. Mas vocês só poderiam sozinhos alcançar a média 5. Interessante isso. Muito Esse é o processo coletivo também da igreja na fé. Muito a bom. gente caminha coletivamente para que todos nós alcancemos a estatura, alcancemos juntos a estatura, numa versão mais antiga, do varão perfeito. É a maturidade do Cristo. Se eu caminhar sozinho, eu vou chegar à média 5. Mas se eu caminhar com a comunidade da fé, todos nós vamos alcançar a média máxima. Porque a gente fortalece uns aos outros. Da hora. Né? Isso é forte. Esse negócio. Legal. E é um livro secular. Não tem nada a ver com coisa. É um livro sobre liderança nas empresas. É forte. Legal. Que Deus nos dê as oportunidades e que a gente saiba usá-las, né? A gente saiba sem medo, acho, né? E com coragem, né? Eu vou fazer isso aqui e vamos lá e Deus vai acrescentando, né? O que precisa, né? Na nossa vida. Legal, JP. Obrigado pelo teu carinho. Eu que agradeço. Obrigado por Muito bom. compartilhar a tua história. Muito Sempre que vocês precisarem, eu estou aí. Quem diria que ele trabalhava no circo, né? Não, aí fala assim, o que você fazia antes? Eu era palhaço. E agora? Sou pastor. Não mudou muito o ramo, né? O ramo é o mesmo, né? Legal. E quais os projetos você está envolvido hoje para a galera poder conhecer? Então, eu estou terminando o mestrado agora, né? Tá. Eu sou pastor, um dos pastores lá da comunidade... Opa, eu ia falar errado. Da Igreja Batista, que eu não esqueço das comunidades que eu vivi, né? Da Igreja Batista Chácara Flora, que era filha da IBNU, já se emancipou. E eu dou aula no Seminário Teológico Batista Mispá, que é da nossa associação, aqui na Zona Sul. E agora estou começando a dar aula lá, me aproximar da teológica também, para dar aula lá, né? E aí, caminhando aí para esse lugar aí. Depois do mestrado vem uma pós aí, eu acho. Vamos ver, não para nunca. Vai que vai. Dá aula. Que Deus te abençoe e Amém, siga querido. conduzindo a tua história aí, da tua Amém. família também. Amém. Para você também continuar sendo essa direção para essa galera que está entrando aí também na caminhada de fé. Espero poder fazer as coisas a contento de Deus, né? Amém. Amém. Tamo junto. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, que nos aturou até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar uma curtida, de compartilhar, de mandar para as pessoas que você acha que seria legal elas ouvirem. E a gente segue aqui, solta o verbo a cada 15 dias, nas quarta-feiras, ao meio-dia, sempre com um conteúdo novo, com conteúdo que pode mudar a tua vida. Então, é nóis. Obrigado pela tua atenção. Tamo junto. Obrigado, JP. Valeu. Obrigado, amor. Obrigado, Kim. É nóis. É nóis. Até a próxima.